lugar santo, aos pés do nosso Senhor e Salvador. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. O que você pensa quando fala em Apocalipse? O que vem à sua mente? Quando falamos Apocalipse, meteoros caindo na terra. É o fim mesmo. Maranata. Maranata. O que te lembra este livro, Apocalipse? Terminal. O que é? Terminal? Final. Final. Revelação. Terminação. Revelação. É o quê? Revelação. Revelação. Muito bem. Revelação, é isso que significa Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo. Esse de Jesus Cristo, ele tem os dois sentidos. Você vai encontrar este de, que tanto serve para dizer que é Cristo falando, é de Jesus Cristo, por intermédio de Jesus Cristo. É o próprio Cristo quem faz as citações dele, que narra para que João escreva a carta do Apocalipse. E também é de Jesus Cristo, porque é a respeito de Jesus Cristo. A palavra Apocalipse vem da palavra descortinar. É como um teatro, que tem lá a sua cortina fechada. Esse momento que a cortina se abre em um cenário, é Apocalipse, é descortinar. E nesse descortinar, Jesus, ele é tanto o narrador, o apresentador, aquele que vem apresentar o que vai ser mostrado, e quando as cortinas se abrem, é Jesus Cristo que está lá para ser mostrado. Então, é a revelação de Jesus Cristo nos dois sentidos. Então, nós vamos falar sobre Jesus Cristo, sobre aquilo que Ele é. Diz assim, Apocalipse capítulo 2, verso 1: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não tolera ou não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você que abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Na versão King James diz assim sobre o último verso: Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Portanto, se não se arrepender, em breve virei contra ti e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Amém? Vamos orar? Querido e eterno Pai, estamos aqui, Pai, diante de Ti e da Tua palavra. Esta palavra, Senhor, que não pode ser abalada, porque tudo neste mundo um dia será transformado, modificado, purificado pelo fogo, como diz a Tua palavra, mas ela permanecerá para sempre. Não deixe, Senhor, que a nossa mente seja agora levada pelas distrações, ó Pai.
Mas em nome de Jesus, que o Senhor toma o nosso coração agora, para que ele possa se abrir a Ti, Senhor, e receber a Tua palavra, esta semente preciosa, e ela venha produzir bons frutos, cumprindo assim o Seu propósito, Pai, em nome de Jesus. Amém. A igreja de Éfeso é uma das igrejas que Cristo direcionou uma das cartas. A igreja de Éfeso, nós usamos muito, principalmente o capítulo 6, para falar sobre batalha espiritual, sobre a nossa luta, sobre como se posicionar. Nós usamos a carta de Paulo aos Efésios para nos manter firme diante das lutas que enfrentamos. E Jesus diz que eles realmente seguiram as recomendações paulinas. Eles se portaram e ficaram firmes. Diz assim no verso 2: conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Eles não esmoreceram. Eles estavam trabalhando e trabalhando arduamente. Eles estavam empenhados naquilo que eles foram chamados e desafiados. E diz assim: olha, sei que você não tolera homens maus. Então era uma igreja bem posicionada com suas convicções, repudiando o mal. E diz assim: e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Estava falando que eles também estavam teologicamente corretos. A teologia deles estava certa. Eles buscavam nas escrituras referência para repudiar aquilo que não era da parte de Deus, mesmo que à frente deles estivessem homens que se intitulavam apóstolos. E diz assim: e descobriu que eles eram impostores. Somente pela palavra de Deus nós podemos avaliar e saber se alguém está dizendo a verdade ou não, porque muitos se intitulam líderes e ministros de Deus, mas quando cai na prova, sobre a lupa da palavra, nós vemos que aquilo que eles falam não é bíblico, não tem base. Então a igreja de Éfeso estava bem estruturada, eles estavam empenhados, estavam seguindo as orientações que receberam. E Jesus ainda diz assim: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. Então, mesmo diante dos sofrimentos, das lutas, eles eram perseverantes, eles continuaram firmes, eles não se entristeciam ou se abatiam na hora que a luta vinha. Uma igreja que estava realmente vivendo o que Jesus ensinou, sem desfalecer, por causa do nome de Cristo. Então eles não estavam vivendo a teologia da prosperidade, não estavam vivendo algo parecido com o neopentecostalismo, que diz que se nós não estivermos bem, se você não estiver prosperando, tem alguma coisa errada com você. Se você estiver doente, eles realmente estavam firmados na verdade. E aí no verso 4, Jesus diz assim: contra vocês, porém, tenho isto. Olha, essa igreja que estava firmada, tão forte, tão firme, Jesus tinha algo contra eles. Ele diz assim: você abandonou o primeiro amor. O que é o primeiro amor? O que você entende sobre o primeiro amor? Quando Jesus cobra da igreja: você abandonou o primeiro amor, o que de fato eles deixaram? Será se eles estavam num ritmo mais lento? Deixaram de ir à igreja, de congregar, de falar de Cristo? Por tudo que antecedeu essa fala, nós vemos que não. Uma igreja firme. Diversas vezes diz assim: olha, vocês perseveraram, estão firmes, estão confiantes, estão reputando o mal. O que é de fato o primeiro amor que eles deixaram? Este primeiro amor
ou a palavra amor é a palavra ágape. É o amor incondicional, aquele amor que não requer nada em troca. E diz que eles deixaram o primeiro amor. Quando nós ouvimos a palavra primeiro amor, será que existe segundo amor, terceiro amor, quarto amor? O que é deixar o primeiro amor? Como você entende isso? Será que Jesus estava falando de sentimentos? Olha, você não tem aquele sentimento, e por causa da falta do sentimento, vocês estão sendo reprovados. Sentimento não é algo que devemos nos apegar. A Bíblia diz isso, ela nos ensina. O nosso culto é um culto racional. Às vezes o seu sentimento vai ser totalmente contrário àquilo que você deve fazer. Hoje se fala muito sobre sentimento. Você deve seguir o seu coração, você deve ser feliz, você deve ter o seu sentimento como foco. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz justamente o contrário. Em alguns momentos ela diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão felizes. Então, Jesus não está falando de sentimento aqui, porque se nós nos apegarmos ao sentimento, nós seremos pessoas que oscilam. Porque dependendo como você está, o seu sentimento muda. Dependendo do cenário que você está inserido, o seu sentimento muda. Dependendo da situação que você vive, das provocações, ou mesmo da alegria que envolve, às vezes, um ambiente festivo, um momento que você está vivendo. Será que Jesus nos entregou a sentimentos? A Bíblia diz que o foco, da onde nascem os sentimentos, que é chamado coração humano, ele é um lugar muito traiçoeiro. E a Bíblia chama o coração humano de corrupto. Então Cristo não poderia estar falando aqui de sentimentos. Mas se não é sentimento, é ação, e as ações eles tinham. A igreja parece estar toda certinha naquilo que diz respeito às suas ações, ao seu fervor, à sua continuidade, mas Jesus disse: olha, vocês abandonaram o primeiro amor. E aí Jesus dá a orientação: olha, esse tal do primeiro amor que vocês deixaram, ele pode ser recuperado. Vocês podem voltar a Ele, vocês podem ser inseridos nele novamente, ainda que você não o compreenda bem, você pode voltar a Ele. Aí ele diz assim: lembre-se de onde caiu. Então, se eles caíram, esse parece ser um lugar aonde eles estavam, porque eles caíram de lá. Todas as traduções que eu vi usou a palavra caiu. Lembre-se de onde você caiu, ou lembre-se de onde você estava. Você estava em um lugar e você não está mais nesse lugar, e porque você deixou esse lugar, tudo aquilo que você está fazendo, ainda que seja correto, ainda que seja bíblico, está errado, porque você saiu desse lugar chamado primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Coloca na sua mente este lugar, primeiro amor. E diz assim: arrependa-se. Preste atenção, porque a palavra não diz que há um culpado. A palavra não diz assim: olha, lembre-se como você caiu. Estude, procure saber quem foi que te empurrou, que te derrubou, que tirou desse lugar. Em nenhum momento a nossa mente deve ser voltada para o como, o que aconteceu para que você saísse de lá. Jesus não está preocupado do que tirou desse lugar. Por isso ele usa a palavra arrependa-se. Tome somente para você a condição de estar nesse lugar. Isso não deve ser atribuído a outra pessoa, não deve ser atribuído a nenhuma circunstância. O que te tirou desse lugar está ligado a você mesmo. Por isso que ele usa a palavra arrependa-se.
O arrependimento é algo meu, aonde eu preciso pensar, entender e mudar de direção. Arrependa-se e pratique as obras que praticava a princípio. As obras que praticava a princípio. Jesus está mandando eles fazer alguma coisa diferente? Se eles perseveraram, quer dizer que se está perseverando, não deixou de fazer. Se eles estão fazendo o que eles deveriam fazer, então somos chamados a lembrar aonde eu estava, no primeiro amor, e me arrepender de ter deixado este lugar, porque só pode sair desse lugar por vontade própria. Ninguém pode te tirar desse lugar. Nenhuma situação pode te arrancar desse lugar, a não ser você mesmo. E ele diz assim: se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Revelação de Jesus Cristo. Jesus está revelando-se para a igreja através destas cartas, através de tudo o que está escrito nesse livro. Algumas pessoas querem revelar a revelação, mas já diz que é revelação. E eu fiquei meditando sobre isso e perguntando e lendo, entendendo: Deus, como é que nós voltamos para esse lugar, o primeiro amor? O primeiro amor tem a ver com a sua conversão, tem a ver com a sua experiência com Deus, tem a ver com o seu ato de fé, de receber a Cristo como seu Salvador. E como foi cantado aqui, né, este lugar alto não é um endereço. Este lugar é Jesus Cristo. Ele é o lugar. Por isso ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é também a porta. Então ele é a porta e ele é o caminho. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós entramos pela porta e estamos no caminho. Jesus é o caminho, é o lugar por onde você anda por Cristo. Então ele mostra um movimento: eu estou em Cristo, eu estou andando nele, eu estou indo por ele é o caminho que leva ao Pai. Então esse lugar é a trajetória que eu estou caminhando. Então, em algum momento, a igreja deixou de andar pelo caminho, ainda que eles faziam as mesmas coisas. Lembre-se de onde caiu. O texto não diz por quê, também não diz o que. Ele diz apenas: lembre-se de onde, lembre-se do lugar, lembre-se aonde você estava. Lembre-se o que você sentia. Lembre-se da onde é esse lugar. Quando você encontrou Jesus, aquilo que invadiu o seu coração, aquela revelação que vem através do novo nascimento, e você entendeu que naquele momento você foi purificado por Deus, os seus pecados foram perdoados, você se arrependeu da velha natureza, você entrou para uma nova natureza. Então este momento da conversão, ele é marcado no coração de cada um de nós como um recomeço. É como aquele filme Homens de Preto, né? Aquele momento que eles pegam a luzinha e aí dá aquele flash, apagou a memória e a pessoa volta a pensar daquele momento. Então apagou e você começou uma nova vida.
Começou uma nova vida por Cristo, uma vida que não é por merecimento seu, uma vida que não tem a ver com o sacrifício seu, não tem a ver com aquilo que você faz, tem a ver com o que Ele fez, com o que Cristo fez. Ele veio e Ele morreu e Ele conquistou algo para nós, e esta conquista de Cristo nos inseriu no seu reino no momento em que nós o recebemos como Salvador. E entender isso, entender esta graça que veio e nos foi dada, é que nos colocou nesse reino. Por isso que nós aceitamos a Jesus Cristo, nós aceitamos o seu plano, nós aceitamos esse caminho. Não tem a ver com como, qual foi o motivo. Na verdade, não importa o motivo, não importa o que te tirou deste lugar. O propósito aqui é fazer você lembrar desse lugar, lembrar como era estar lá, lembrar do sentimento, lembrar do desejo que tinha. Eu creio que entre essas coisas, a que mais fica é lembrar do desejo, aquele desejo que invadiu o seu coração no momento em que você recebeu a Cristo, o desejo de conhecê-lo, o desejo de estar com Ele, o desejo de fazer o que Ele queria, aquilo que tomava o coração, o desejo, eu quero, e deu em nós uma sede que nos fez a buscar, uma sede que Davi descreve como uma corça quando ela brama pelas águas, quando ela deseja as águas. Davi também descreve essa sede como uma terra seca, aquela terra que já está rachada e ela precisa de água, o desejo por Deus. E aí Jesus diz, olha, só tem um jeito de voltar, é se lembrar desse lugar, se lembrar dele. Volte a pensar como era no princípio, se lembre desse lugar, se lembre quando você teve a sua experiência com Deus que mudou a sua vida, como é que ficou o seu coração, no que você pensava, o que você sentia, o que era estar no primeiro amor. Se lembre apenas de como é o primeiro amor, como é estar com Cristo, como é saber que você é filho, que você é parte do reino, que você está em algo que é eterno. Se lembre dele, se lembre de Cristo, se lembre de quem Ele é. Não importa o que te tirou, o que te separou, só importa quem Ele é. E com a sua mente cheia do que Cristo é, do que é estar com Ele, do que é a salvação, do que é ser impactado por esse amor, volte a fazer as obras. Eu preciso vir e fazer com Cristo em minha mente, senão não faz sentido. Eu posso fazer tudo com excelência, mas se for fora do primeiro amor, tudo que eu faço não serve. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem estar em Cristo, tudo perde o sentido. Por isso ele diz, olha, eu sou a videira verdadeira, e aquele que está ligado em mim, ele vai produzir bom fruto. Às vezes a gente se preocupa tanto com os frutos, em produzir os frutos, que a gente se esquece que eu preciso estar ligado nele para produzir bons frutos. O mais importante não são os frutos que eu vou produzir, e sim estar ligado nele, estar conectado a Cristo. É isso que me torna parte dele. Nada do que eu faça tem importância se eu não estiver ligado nele. Então a minha mente tem que estar em Cristo Jesus. Não se amoldem aos padrões deste mundo, diz lá em Romanos 12:2. Não se conforme, não se deixe levar, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Renovação da mente.
Jesus está dizendo: como é que eu renovo a mente? Pensando nele, voltando para ele. Lembre-se de onde caiu. Cristo toma a mente, quem ele é, o que ele fez, porque eu fui alcançado, para que experimentem e sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jeremias 29, verso 13 diz assim: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. De todo o coração. Coração tem a ver com a minha mente, com o que eu penso. Por isso que Jesus diz: lembre-se de onde caiu, lembre-se daquele lugar e faça as obras. Eu falei: é simples assim, Deus? E eu falei: eu quero viver isso, eu quero experimentar isso. E aí, domingo passado, eu falei: vamos lá, lembre-se do primeiro amor e faça. E quando eu coloquei Cristo em minha mente, o que Ele era, minhas experiências com Deus, quando Ele me alcançou, quando Ele me transformou. Eu nasci em um lar cristão, cresci mediante a palavra, indo à escola dominical, ia lá na escolinha das crianças, e aí eu cresci cantando no conjunto das crianças, e eu vivi uma vida na igreja, aprendendo, mas eu não tinha sido transformado, porque filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente, crentinho não é. Sabe por quê? Porque Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Então não é porque eu sou filho que o meu filho agora é neto de Deus. Não, ele tem que se tornar filho de Deus. Então ele precisa ter a experiência dele com Deus, ele precisa encontrar Deus, ele precisa confessar Jesus Cristo como Senhor, e aí ele vai se tornar filho de Deus. Então as crianças precisam também entender. E eu demorei um pouquinho, eu fui ter o meu encontro com Deus com os meus 15 anos, em meados dos anos 80, eu tive um encontro com Deus, e aquele encontro transformou a minha vida. Foi uma experiência que me marcou, uma experiência simples, não foi no meio de um culto com uma pregação, não foi lendo a Bíblia, não foi num monte. Eu estava, na verdade, fazendo um serviço na igreja, e o Espírito Santo me visitou, e eu não entendi aquele sentimento. A princípio parecia uma angústia, e eu comecei a me preocupar, e eu não entendi aquilo, e eu fiquei me perguntando o que estava acontecendo comigo. O pastor que estava ali conduzindo aquela obra na igreja, ele parou o trabalho, ele desceu, pegou um acordeon e ele começou a cantar hinos. Ele parou o trabalho, desceu e começou a cantar louvores ao Senhor, e aquele ambiente foi ficando cheio da presença de Deus, e eu sem entender o que era aquilo. Eu vi quando entrou um jovem que tinha tido uma experiência missionária, ele voltou avivado, ele entrou na igreja, eu fui lá conversar com ele e falei assim: olha, eu estou sentindo algo, eu não sei explicar o que é. E ele falou para mim: Cristo marca um encontro com todos, e hoje é o seu. O que você está sentindo é o Espírito Santo na sua vida, porque Cristo hoje veio ter um encontro contigo. E eu sei que eu só chorava compulsivamente, era como se alguém pegasse uma jarra de água e fosse despejando na minha cabeça, e eu podia sentir aquele frescor descendo, como se eu estivesse sendo lavado. E eu percebi, desde o couro cabeludo até a sola dos pés, esse processo. E para mim eu tinha um entendimento que o alcance de
Deus, o Espírito Santo, ele sempre esteve pairando sobre mim, como se fosse uma nuvem muito baixa, que era só levantar as mãos e eu poderia tocá-lo. E eu pensava assim: Senhor, o Senhor esteve sempre tão perto, só que eu nunca tinha tocado. E a experiência mudou a minha mente. Eu cheguei em casa, eu peguei a Bíblia e eu comecei a ler a Bíblia e eu comecei a entender. E eu comecei a perguntar para Deus coisas a respeito da palavra, e o Senhor começou a me dizer, e começou a falar comigo, e eu entendi que a minha mente foi renovada, porque o homem sem Deus, ele não compreende as coisas de Deus, mas no momento em que ele se torna filho de Deus, a mente é transformada, e eu vivi claramente. E eu comecei a me relacionar com Deus como eu nunca tinha me relacionado. E Deus falava ao meu coração de forma tão clara. E me revelava coisas tão profundas. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu simplesmente comecei a viver e eu me tornei uma outra pessoa. Eu que não era ativo da igreja, eu comecei a participar, comecei a falar de Deus e comecei a buscar a Deus, e a minha vida se tornou isso. E quantas vezes eu desejava voltar a viver aquelas experiências do que para mim era o primeiro amor. Porque você quer fazer depois com a sua própria força, você quer ficar ali de todo jeito. Eu me lembro que eu não via a hora de chegar os dias de culto, e eu corria para o culto, porque eu queria sentir de novo aquilo, e cada vez que eu ia, eu sentia, e cada vez eu sentia mais, e aí eu comecei a buscar a Deus, eu comecei a ter isso como o que era mais importante na minha vida. Sentir Deus. Eu queria sentir Deus, queria sentir o Espírito Santo. Eu lembro que às vezes eu estava indo trabalhar no ônibus e eu começava a pensar em Deus, e as lágrimas vinham no meu rosto, eu sentia a presença de Deus no meio do ônibus, e às vezes eu me encostava de um lado para que ninguém visse. Mas parece que nós vamos fracassando na nossa tentativa de ser perfeitos, porque eu tinha para mim que eu iria construir algo na minha mente. Eu iria conquistar a salvação, fazendo tudo que era certo, tudo que eu entendia, e cada vez eu me aplicava mais, e aí o meu esforço era interrompido por um descuido, uma escorregada. E parece que as minhas vestes ficaram sujas. Aquela veste que eu ganhei naquele dia agora foi salpicada e tinha sujeira. E eu tentava tirar, e eu pensava: eu não consigo mais voltar para aquele lugar sem antes limpar. E aí entrou em um processo onde eu tentava voltar sozinho para aquele lugar que eu tinha tido o meu encontro. Volte ao primeiro amor. Quando você pensa na sua vida, quais foram os momentos de maior intimidade com Deus? Eles estão para trás? Eles estão presentes? Ou você acha que eles ainda virão? Quando você pensa na sua vida com Deus, o que te vem à mente como ponto alto? Que experiência você viveu com o Espírito Santo? Que momento da sua vida isso foi mais intenso? Às vezes parece que a nossa vida, ela é fases que nós vamos vivendo. Olha, teve uma fase, teve um momento. Nós usamos uma expressão: na minha época. Porque na minha época, aí sim, na minha época. E parece que a nossa época passou. Eu estou vivo. Esta é minha época. A minha época não está lá atrás. Quantas vezes nós nos lembramos e dizemos: na minha época.
como se o que nós fomos chamados para viver são fases, mas deve ser uma continuidade, não situações separadas. A proposta é religar, é voltar ao caminho. Aconteceu no princípio e se estende até aqui. Aquela experiência que eu tive com Deus, que mudou a minha vida, ela não foi interrompida só na minha cabeça, que parece que em alguns momentos ela foi interrompida, mas a experiência com Deus, ela não tem interrupções, ela é uma experiência única. Nós fomos ligados a Ele e eu não deixei de estar ligado a Ele, porque eu me tornei filho de Deus, e mesmo quando eu vacilei, eu não deixei de ser filho de Deus. Quando o seu filho faz algo errado, ele deixa de ser seu filho? Nós fomos inseridos neste amor incondicional. Deus não exigiu nada para te aceitar e receber, a não ser que você quisesse isso. Nós fomos inseridos em Deus porque Ele quis abrir o caminho e a porta para que nós estivéssemos nele, mas existem momentos que nós achamos que depende de nós. Por isso nós não conseguimos voltar ao primeiro amor, porque parece que agora que eu já sei, depende de mim, mas continua sendo o primeiro amor. Aquele amor que te alcançou é o mesmo amor. Eu perguntei se existe segundo amor. O que chama primeiro amor pode ser chamado também único amor. Por que Jesus chama para o primeiro amor? Porque não existe o segundo amor. E eu não sei se por algum momento você achou que esse era o seu amor. O amor que Cristo nos chama a voltar é o amor dele, é o amor de Deus. Por isso não existe segundo, é o amor dele que nós fomos inseridos, e Deus deu prova desse amor dando o seu Filho para morrer por mim e por você. Esta é a maior expressão do amor de Deus, Cristo sendo dado por nós. O preço foi Ele quem pagou. Você não precisa fazer nada, a não ser ter consciência de quão grande salvação nós desfrutamos. O diabo, ele vive tentando colocar uma barreira na sua mente, dizendo: olha, o processo foi interrompido, aquilo que você fez cortou, e agora você vai ter que dar um jeito de religar isso. Assim como nós não podíamos ser inserido em Deus sem Cristo, agora também não tem como voltar sem Cristo. O processo não foi interrompido quando Cristo, Ele veio ao teu encontro, porque foi Ele que veio ao teu encontro. Ele não dá a nós nenhuma ideia de que foi nós que fomos a Ele. Ele diz que ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Então foi a ação dele que te alcançou, foi Ele que olhou para você, e como diz Paulo, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus quis nos religar a Ele, e Ele abriu um caminho. E é neste caminho que nós devemos nos atirar. É para lá que nós voltamos, e é um processo. É como se eu estivesse em um teleférico, estou andando, existe aqui uma cadeira me conduzindo, e eu desci, e eu preciso voltar para esse lugar, para continuar sendo levado por Ele. Ele é o caminho, é Ele quem conduz. Eu ainda dependo dEle, eu sempre vou depender dEle, porque parece que quando nós vamos aprendendo sobre Cristo, nós já conseguimos orar, nós já conseguimos discernir. Olha, nós já vencemos algumas coisas, aquela tentação já não me pega mais. Olha, eu já aprendi algumas coisas. Parece que agora a gente fala assim: deixa comigo, agora eu vou, eu sei ir, eu sei caminhar. Não é assim que os filhos fazem? Quando aprende o negócio: não, deixa que eu faço. E o pai está vendo que tem mais uma fase ali que ele vai se dar mal.
Deus disse: deixa que eu faço. Foi Ele que fez. É graça, favor imerecido. Ainda que eu faça obras, estas obras têm que ser feitas em Deus, senão elas se tornam trapos de imundícia. A definição dessa palavra, trapos de imundícia, alguns atribuem aos trapos que os leprosos usavam para colocar em suas feridas, aquelas feridas vivas, purulentas, que ficavam soltando excrementos, aqueles trapos que eles colocavam ali. Outros atribuem a aquilo que a mulher usava na época da sua menstruação, seja qual for, era algo que merecia desprezo após o uso. E sem Cristo, tudo que nós fazemos é desta forma. Então, nós precisamos estar nele. Quem nos separará do amor de Cristo? O amor de Cristo não tem interrupções. O amor de Cristo, ele não vem sobre você e depois ele para de fluir. Lembre-se que é o amor de Cristo, esse amor que não acaba, esse amor que não interrompe, esse amor que não cessa, esse amor que emana dele, que chegou até nós. Quem nos separará desse amor? Aí o texto faz sentido, é contínuo. Quando você se lembra do primeiro amor e começa a fazer, é só para você entender que você nunca saiu desse amor. Só na mente nós interrompemos. Não foi Cristo quem disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse: eu estarei com você. Mesmo quando você achar que não, eu estarei com você. A aliança em Cristo é feita nele. Ele não poderia colocar uma parte em nós, porque nós vacilaríamos. Por isso a aliança foi feita nele. Uma aliança que não tem fim. Só você pode sair desse primeiro amor. E se o seu coração foi tomado por esse sentimento, se em algum momento você pensou: puxa, eu fiz algo que me tirou de Cristo, Deus está te dizendo: nada pode te tirar dele a não ser você mesmo. Se você entender isso, você retorna para ele, você volta a estar nele como foi no princípio. Se coloque de pé. Romanos 8, verso 32 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem pode te separar de Cristo? Quem pode te tirar desse lugar chamado Cristo? Quem pode te separar desse amor? Entenda, você está nesse amor. Sabe, lá onde começou ainda não terminou, é contínuo. Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é poderoso para concluí-la. Você ainda está inserido naquele primeiro amor, naquele primeiro plano. Quando Deus olhou para você e Ele te inseriu nele, em momento algum Ele te tirou desse plano. Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores
por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Volte ao primeiro amor. Entenda, o amor é contínuo. Você não vive em fases. A salvação é uma só. Aquele dia que você disse, eu quero, Senhor, você foi inserido nesse amor. E você ainda está nesse amor. Embora você sinta que teve momentos que você estava mais perto, teve momentos que eu estava mais longe, teve momentos. O que fez você pensar que houve momentos assim foi o seu coração enganoso. Quando Deus te fez filho, Ele te fez filho. Não existe momento, ou não existiu um momento em que Deus falou, olha, agora você não é filho, agora você é filho, agora você não é filho, agora você é filho. Uma vez filho, é filho. Por isso, volte. Como é que eu volto? Lembre-se de onde você caiu. Não importa como, não importa o que te tirou, lembre-se do lugar, lembre-se de onde você estava, lembre-se de como era. O sentimento do amor nos leva a fazer ações de amor. Quando você se apaixona por alguém, você começa a fazer ações de amor para aquela pessoa. E esse sentimento te leva a fazer coisas como levar flores, dizer eu te amo, comprar presentes, tratar com carinho. O sentimento do amor nos leva a fazer coisas. Mas quando o sentimento muda, as pessoas deixam de fazer as coisas porque eles começam a dizer, eu não amo mais. Mas a Bíblia diz que o amor não termina. Mas o sentimento se foi, e Deus está dizendo para você que Ele não se apega a sentimentos. Assim como o sentimento me leva a fazer ações de amor me leva a ter sentimento. Experimente. Não sei como está o seu relacionamento conjugal, mas se você acha que o seu relacionamento com o seu cônjuge esfriou, volte a fazer as mesmas ações e você vai ver que o sentimento vai acompanhar. Pense de como era, como você sentia, como você se relacionava, e com este sentimento ou com este pensamento, volte a fazer as mesmas coisas, volte a declarar, volte a fazer as ações, e você vai ver que o sentimento ele virá, ele vai te acompanhar. E assim também é com Deus. Se nós estivermos Cristo em nossa mente, o que Ele é, o que Ele fez por nós, e aí nós vamos voltar a fazer as obras, e aí elas serão feitas em Deus, e você vai sentir o seu coração explodindo nele, que o desejo por Deus vai vir ao seu coração, e você vai voltar a fazer, mas agora estando neste lugar. Eu quero orar com você. Nós vamos orar esta canção.